Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui gravar esse vídeo para vocês para falar de um HC que foi colocado em pauta no dia de hoje, na sexta turma do STJ, e que trata sobre a progressão de regime e a lei anticrime. Salvo o melhor juízo, este é o primeiro HC que trata sobre este tema no STJ. E é muito importante que a gente possa acompanhar para saber como é que vai ser o entendimento do STJ, todavia que este HC está na sexta turma. Ele não teve julgamento finalizado hoje porque o ministro relator, o ministro Sebastião Reis, pediu vista após a sustentação da defesa. O HC é o número 581.315. E é bem interessante porque, como nós podemos observar na lei anticrime, em relação a essa parte de progressão de regime, houve uma significativa modificação. Tirou aquele 1/6, 2/5, 3/5 e trouxe aí porcentagens de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, né? Deverá cumprir uma parte da pena para poder progredir. Ocorre que a discussão está na relação aos crimes hediondos e equiparados. Antes da lei anticrime, os crimes hediondos equiparados eram 2/5 para réu primário e reincidente 3/5, independente se a reincidência é genérica ou específica. A reincidência específica é quando você pratica um crime da mesma natureza ou do mesmo tipo penal, enfim. E com a lei anticrime, revogou essa parte de 2/5 e 3/5 e trouxe ali as hipóteses de 40%, 50%, 60%, 70%. O ponto é que as hipóteses que falam da reincidência é somente reincidência específica, não trouxe hipótese de reincidência genérica em nenhuma situação, até para os crimes que não são hediondos ou equiparados. Em nenhuma situação trouxe a hipótese de reincidência genérica, só reincidência específica. E aí fica a pergunta: aquela pessoa que foi condenada por crime hediondo equiparado, em caso de uma reincidência genérica e que tinha a progressão de 3/5, com a lei anticrime, como é que fica a situação dele? A lei vai retroagir, só que vai retroagir, vai aplicar qual porcentagem? Que não há nenhuma porcentagem relacionada à hipótese de reincidência específica. Desculpa, reincidência genérica. Não tem nenhuma hipótese quanto a isso. Então como é que vai ficar a situação dessa pessoa? O HC exatamente traz essa situação. O crime foi em 2016, crime de homicídio qualificado, e a progressão era de 3/5 porque ele era reincidente genérico. Havia já uma condenação transitada de julgado quanto ao crime de receptação. E aí a progressão para ele era de 3/5. E com a lei anticrime, como é que fica a situação dele? E aí, com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, o ministro Sebastião Reis estava trazendo voto para aplicar a lei anticrime iria retroagir, e com isso não seria mais aplicado os 3/5. Todavia, como não há uma hipótese específica para essa situação, ele considerou como se ele fosse primário. E aí, como se trata de um crime hediondo com morte, ele aplicou a porcentagem de 50%. Então esse foi o entendimento do relator. Só que aí a defesa sustentou e disse que não deveria aplicar os 50%. Deveria aplicar, como a lei revogou a questão dos 2/5, a fração de 2/5 e 3/5, a época do crime sobra somente 1/6. Então ela revoga, a lei do crime revoga 2/5 e 3/5 e sobra 1/6 pela lei à época do crime. Então a defesa estava pleiteando que fosse aplicado a fração de 1/6. Caso não seja esse o entendimento, trouxe um pedido alternativo à defesa que deveria ser aplicado de 40%. Por quê? Porque se a lei anticrime revoga a situação de reincidência genérica, se aplica os 50%, seria prejudicial. Então deveria aplicar a situação mais favorável ao réu, que seria de 40%, porque não havia essa hipótese de crime hediondo com morte na época do crime. Então ele deveria aplicar em pedido alternativo de 40%. O ministro Sebastião Reis pediu vista regimental em razão dessas considerações,
Só que aí vai entrar a discussão de combinação de lei. Combinação de leis como ocorreu na época quando entrou em vigor a lei de drogas, que a lei anterior tinha uma parte mais benéfica, porque a pena mínima era de 3 anos, e a nova lei trazia a questão do privilégio. Então, aplicaria a pena mínima de 3 anos, mais a questão mais a hipótese de privilégio da lei nova. E aí o STJ na súmula 501 disse que isso não poderia combinar leis, teria que aplicar a lei uma lei só na sua integralidade, todavia aplicar a lei mais benéfica, o que ficaria mais benéfico para o réu. Eu acredito que o STJ vai chegar neste ponto, vai verificar qual é a hipótese mais benéfica para o réu e aplicar. Todavia, o argumento da defesa é interessante, portanto, a gente tem que aí acompanhar este julgamento, que será provavelmente no dia 30 de junho, na 6ª turma do STJ, e esperar ver o que vai decidir o STJ. O ponto mais importante que eu achei é que o STJ entendeu que vai retroagir, que não tem a hipótese de reincidência genérica e só tem a hipótese de reincidência específica, então teria que aplicar a situação mais favorável ao réu. Beleza? HC 581-315, vamos acompanhar.